Dando continuidade aos nossos estudos das classes gramaticais, nós vamos ver agora a parte 3 dos verbos. Dessa vez nós vamos trabalhar aqui alguns tipos de verbos que vão ajudar muito aí no entendimento, no processo todo de morfologia. Vai para a vinheta que a gente já volta. Fala, meus charmosos, professor Thiago Charme aqui para vocês para mais uma videoaula de língua portuguesa aqui nesse grande canal, para trazer para vocês a terceira parte, então, sobre os verbos. Agora a gente vai ver uma classificação dos verbos aí, tipos de verbos que existem, para que a gente consiga desenvolver um trabalho ainda melhor de morfologia. Mas é claro, antes de vocês assistirem esse vídeo, não esqueça aí de dar like nele para que mais pessoas possam ter acesso, compartilhar esse vídeo também nas suas redes sociais, no seu WhatsApp aí, e aqui, ó, deixe seu comentário aqui se ficar com alguma dúvida, porque tem muita surpresa vindo por aí. Tranquilo? Então vamos lá então para nossa aula. Porque nós vamos trabalhar agora, então, essa parte em que nós vamos ali determinar, né, algumas classificações dos verbos. Mas como que isso vai se proceder aqui para os nossos estudos? Bom, os verbos, eles podem ser verbos regulares, podem ser verbos irregulares, podem ser anômalos, podem ser defectivos, impessoais, e aí, lógico, os principais e auxiliares que também vão estar, né, nos complementando esse estudo. Agora, eu digo para vocês, os verbos regulares e irregulares, eles são mais comuns nós ouvirmos aí, né, no dia a dia até mesmo. Agora, anômalos, defectivos, são verbos, são classificações dos verbos que são bem importantes aí para vocês e que muitas das provas, principalmente provas de concurso, acabam colocando em alguns de seus enunciados lá, de suas questões, justamente para que vocês consigam compreender que nem todo verbo vai poder ser conjugado em todas as formas, em todos os modos e tempos verbais. Isso é muito importante, certo? Então vamos ver aqui, ó. Nós vamos começar então pelos verbos regulares. O que determina esses verbos aqui? É o que nós chamamos de radical. O radical é aquela parte principal do meu verbo. É aquela parte que que ela não se modifica, ou seja, que ela não deveria se modificar. Para ser regular, ela não pode se modificar, não pode se alterar. O radical é a parte principal, é o que traz o significado principal ali do meu verbo, da minha palavra, né, em si. Aqui, como nós estamos falando de verbo, é a parte principal do verbo. Então, percebam, aqui nós temos a cantar, vender e partir. Nós temos verbo aqui cantar na primeira conjugação, né? Primeira conjugação, verbo vender na segunda conjugação, como vocês estão vendo, e verbo partir, verbo na terceira conjugação. O que vai determinar que esses verbos são ou não verbos regulares? Se eles mantêm na sua conjugação o radical. O radical é aquilo que vai fugir, então, aqui da minha parte da conjugação, desse morfema aqui que vai chamar de conjugação, tá? Se é da primeira, segunda ou da terceira. Então, na conjugação do meu verbo, o radical, para ele ser um verbo regular, ele não pode ser alterado, certo? Como que isso vai aparecer? Por exemplo, se eu digo para vocês, eu canto, né? Ó, tu cantas, né? Vamos tirar esse aqui, ó. Tu cantas, ele canta. Olha o que não modifica aqui nessa estrutura, gente. Peraí, deixa eu... Sai, filha. Vamos ver o que não modifica aqui, ó. O cante, né? Essa parte aqui. No vender, se eu digo eu vendo, tu vendes, ele vende, o que não vai mudar? Essa parte aqui, né? Eu parto, tu partes, ele parte. Olha, essa parte aqui é a parte que não vai modificar no meu verbo.
Então, quando eu fizer a minha conjugação, o radical ele nunca vai se alterar, independente do modo, independente do tempo verbal no qual eu conjuguei esse verbo. Perfeito? Então, se eu botar lá, ó, se ele cantasse, se eu cantasse, né? Vamos botar lá, se eu cantasse. Perfeito. Olha aqui, ó, cantasse o verbo, olha o radical aqui, ó, se mantendo, né? Então, o radical ele vai se manter sendo um verbo regular. Perfeito até aqui? Então, vamos ver o que vão ser, então, os verbos irregulares. Então, diferente dos verbos regulares, em que eu não vou modificar, não posso alterar ali, o radical não vai ser alterado, nos verbos irregulares, esse radical ele sofre algumas alterações, não é que ele seja completamente modificado. Mas percebam só aqui, ó, o verbo perder. O radical do verbo perder é esse aqui, né? Por quê? Porque eu falei para vocês que, ó, isso aqui ele indica a qual conjugação ele pertence. Aqui é um verbo na segunda conjugação. Perfeito? Segunda conjugação. Ok. Então, essa parte aqui do meu verbo é que vai ser a parte principal, é o radical do meu verbo. O que acontece quando eu vou conjugar este verbo? Olha o verbo perder. No presente do indicativo, eu perco. Vejam só que na primeira pessoa do presente do indicativo, ele já altera o radical, né? Ele já troca o D aqui, ó, pelo C. Isso já é alteração. Isso já faz dele um verbo irregular, certo? Tu perdes, ele perde, nós perdemos, perdia. Ó, pode ver que todos os outros desses tempos verbais que eu coloquei aqui, todos eles mantêm o D, né, do perder. Mas a primeira pessoa, ela não mantém. Se uma dessas não mantém, ele deixa de ser um verbo regular e passa a ser um verbo irregular. Certo? Então, esse é um verbo irregular. Vamos ver aqui, ó, o que são os verbos anômalos. Então, se os verbos regulares nós tínhamos ali a não alteração, né, do radical, o irregular altera, sofre algumas alterações ali no radical, nos anômalos são aqueles que, quando eles são conjugados, alteram totalmente o seu radical, diferente dos irregulares. Os irregulares são algumas alterações. Vocês viram que nos irregulares foi só lá do verbo perder, foi só da primeira pessoa do presente do indicativo, que mudou. Os outros se mantiveram ali com o radical, mas é um verbo irregular. No anômalo, ele vai perder. E quais são os verbos? Aqui é fácil, porque nos anômalos nós temos apenas 2 verbos, certo? Que é o verbo ir e o verbo ser. Esses 2 verbos são os únicos considerados anômalos, ou seja, aqueles que mudam totalmente o seu radical. Então vejam só o que acontece aqui, ó. No presente, ó, no verbo ir, eu vou. Cadê o ir daqui? Né? Tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides. Já mudou completamente isso aqui, né? Olha aqui, ó, eu ia, tu ias, ele ia. Já mudou, já de tudo que estava no presente já mudou para cá. Agora veja no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, já mudou. Olha só, pode ver que o presente, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito, cada um deles um formato diferente. Ou seja, é um verbo anômalo, tá? Então, o verbo ir é um verbo anômalo. O verbo ser é a mesma coisa. Eu sou, tu és. Vejam só aqui, o sou pro és, primeira para a segunda conjugação, primeira para a segunda pessoa já muda totalmente. Ele é, nós somos, eu fui, tu foste, como tá aqui, né? Também igual. Então percebam que os 2 verbos anômalos que existem são o verbo ir e o verbo ser, tá? Então vamos para o próximo, que são os defectivos. Verbo regular é aquele que o radical não se altera, irregular é aquele que algumas partes do verbo, da conjugação, vai ser alterada. Os anômalos, o verbo ir e o verbo ser, né? Ou seja, são aqueles verbos que mudam totalmente a sua conjugação. E os verbos defectivos, eles não são conjugados em todas as pessoas e modos.
Ou seja, existem algumas pessoas e modos que não há nenhuma possibilidade de ser conjugado, tá? Para vocês terem uma ideia, olha o que acontece com o verbo prazer, né? Verbo prazer. Ele é utilizado apenas na terceira pessoa do singular e do plural. Olha só, eu digo eu prazo. Não, ele prazer, eles prazem. Ele prazia, eles praziam, né? Ele prouve. Então é um verbo muito incomum. Por ser um verbo muito incomum, então é um verbo que a gente deixa de utilizar. Percebam que quando nós vamos conjugar, por exemplo, os verbos no imperativo, vamos supor, né? Nós não temos primeira pessoa do imperativo. Isso não quer dizer que seja um verbo defectivo, tá? É uma regra lá dos verbos no modo imperativo. O que nós temos aqui é que são verbos, um tipo de verbo que ele não vai conjugar em todas as pessoas. Perfeito? É o que acontece aqui com o verbo prazer. Certo, gente? Então vamos lá. O que mais nós temos aqui para ver nessa classificação de verbos? Verbos impessoais. São aqueles que não possuem sujeito. Isso é uma informação que vocês devem ter carregado para sempre. Então, olha lá, ó. Não possuem sujeito. O que é não possuir sujeito? Quer dizer que são verbos que eu não consigo determinar quem é que está praticando aquela ação, porque não há como ser feito isso. E como é que eu consigo perceber? De acordo com que regras ou quais dicas que nós temos para identificar um verbo impessoal? Bom, verbos que indicam fenômenos naturais são verbos impessoais. Ou seja, ventar, nevar, ensolarar, chover são verbos que indicam fenômenos naturais. Ventava muito durante a noite, nevou no sul do país, choveu durante todo o verão. O que acontece? Por que eles são impessoais? Porque ninguém, né? Ninguém, vamos botar aqui, ó, tem o poder de fazer, por exemplo, chover, nevar e por aí adiante, tá? Bem grande aqui. Então ninguém tem esse poder de fazer chover, nevar, ventar. Não, isso é um fenômeno natural. Natural. Ninguém é X-Men aqui para fazer, para ter esse poder aí. Tranquilo? Então é isso, tá? Verbo impessoal. Então, chover é um verbo impessoal. Nevar é um verbo impessoal. Beleza? Vamos ver aqui, ó. O que mais que é verbo impessoal? O verbo haver no sentido de existir, acontecer e realizar-se. Ele vai ser impessoal. Então, por exemplo, há um problema sério. Este há aqui quer dizer que existe um problema sério. Tá? Existe um problema sério. Haverá um evento amanhã. Haverá um evento amanhã. Acontecerá um evento amanhã. Então, o verbo haver, nesse sentido de existir, ele é impessoal, tá? Então, por ele ser impessoal, ele só vai ser conjugado na terceira pessoa. Tá? Na terceira pessoa do singular. Então, há um problema sério. Havia um problema sério. Não haviam problemas sérios. Não, havia problema sério. Tá? Verbo impessoal. Não possui sujeito. Ok, meu povo? Legal assim? Que mais que são considerados verbos impessoais? Os verbos fazer, estar, ser e passar. Quando estes indicarem tempo decorrido. Quando for um tempo, né? Tiver essa ideia temporal aí, de tempo que está passando, ele não vai ser conjugado, vai ser um verbo impessoal, ou seja, é um verbo que não possui sujeito, tá? Então, olha só, faz 2 anos que me formei. Nunca vai ser fazem, gente. Fazem, não, nesse caso aqui, ó, fazem, não existe, não é fazem 2 anos. Ontem estava calor, tá? Era
30 de maio de 1980, né? De tempo decorrido, tá? Já passava das 5 da tarde, tempo decorrido. Então, são verbos aqui que não possuem sujeito. Não há um sujeito ali que vá praticar aquela ação, a ação daquele verbo. Então, uma coisa que vocês vão esquecer, não pode esquecer é isso aqui, principalmente o verbo fazer, tá? Verbo fazer indicando o tempo decorrido é impessoal. Então, não é fazem 2 anos, fazem 5 anos, fazem 10 anos. Não, gente. Faz 2 anos, faz 5 anos, faz 10 anos, é porque é impessoal. Verbo fazer, tempo decorrido. Pegaram, então, a informação? É isso, pessoal. O que vocês precisam entender nesses tipos de verbos é o uso deles, a prática desses verbos aí. E aí, conforme nós vamos andando aqui, mais dicas vão surgindo para vocês e eu espero que vocês sigam este canal aqui, curtam esse vídeo aqui, espalhem para mais pessoas e me sigam nas redes sociais, que é o que eu sempre vou solicitar para vocês aqui. Nos vemos na próxima aula, então. Até mais. Tchau!